Cristóvão Buarque, que o antecedeu e que fez também um excelente pronunciamento. Agora, concedo a palavra ao senador Wilson Santiago. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, profissionais da imprensa, demais senhores e senhora. Esta semana, senhor presidente, tivemos, de fato, vários assuntos que interessaram e que interessam ao nosso Estado, a Paraíba. Primeiro, o encontro dos prefeitos, para que vieram a maioria dos prefeitos do Estado, que se juntaram aos demais do país e juntos defendendo uma pauta esta de interesse dos municípios paraibanos e brasileiros, como, por exemplo, a questão da saúde, a questão dos royalties de petróleo, o pagamento dos restos a pagar dos municípios, pelo menos naqueles valores empenhados, e os restos a pagar até R$100 mil que estejam de fato atrasados, medidos e pendentes nos ministérios, que nós entendemos como uma coisa justa de todos esses prefeitos. Segundo, estivemos na Agência Nacional de Petróleo para não só discutir aquilo que interessa ao Estado, como, por exemplo, a continuidade da busca por petróleo nas duas bacias consideradas petrolíferas do Estado. A primeira, a bacia do Rio do Peixe, aonde, senhor presidente, já foi investido alguns recursos. A Petrobras e mais 3 empresas lá estão, de fato, procurando encontrar a quantidade significativa de petróleo e faltando dos 10 pontos, dos 10 polos identificados com petróleo pelos próprios estudos levantados, 3 já estão em andamento, faltam leiloar mais 7, para que com isso abranja toda aquela região do Vale do Rio do Peixe. Estivemos com o presidente da ANT aqui em Brasília e também com sua representação da Petrobras aqui também em Brasília nesta semana, e nos foi assegurado que em breve terá condição de submeter aos novos leilões a continuidade da busca por petróleo naquela região, já identificado em alguns poços lá perfurados, em pequena quantidade, e esperamos que isso seja de fato alcançado, conquistado com a grande quantidade. Posteriormente, o caso da bacia petrolífera da Paraíba, Pernambuco, a bacia litorânea que nós conhecemos. Então, nos foi informado pelo doutor Cristóvão, da Diretoria Executiva de Exploração, que está a Petrobras se preparando para iniciar essa procura, essa exploração com perfuração de poços no mar, na divisa da Paraíba com o Pernambuco, aonde teremos condições, se Deus quiser, de contribuir ou conquistar uma boa quantidade de petróleo para contribuir com a economia e com o desenvolvimento do nosso Estado. Por isso é que estivemos nessas audiências com o diretor da Petrobras e também com o diretor da Agência Nacional de Petróleo para agilizarmos estas explorações, esses investimentos e, enfim, a procura e a concretização das novas descobertas de petróleo para melhorar o nosso Estado da Paraíba, o Nordeste, também Estado de Vossa Excelência, presidente. E eu tenho certeza que juntos teremos condições, com apoio desses órgãos e do próprio governo,
de contribuir com a economia, com a geração de emprego desses nossos estados nordestinos, no caso especial o meu, a Paraíba, e também o seu vizinho lá, o Pernambuco, e em seguida a própria Bahia. Uma outra audiência que tivemos, eu, o deputado Wilson Filho, vários prefeitos, esta semana, foi com o ministro da Agricultura. Para lá levamos 28 prefeitos, reivindicando patrulhas mecanizadas, tratores, equipamentos agrícolas, para, de fato, contribuir, não só com a exploração ou a produção da agrícola, mesmo deficitária, mas que existe com sacrifício no Nordeste brasileiro, os prefeitos buscando equipamentos agrícolas para, com isso, ajudar na colheita, no transporte dos produtos agrícolas da Paraíba, no caso específico desses 28 prefeitos, alguns deles com solicitação de restos a pagar, aquilo que falei anteriormente, foram os convênios do ano passado, que ainda não foram pagos na sua totalidade no Ministério da Agricultura, como também em outros ministérios, e em seguida empenhos de novos convênios e também não só de emendas parlamentares, como também da própria programação do Ministério da Agricultura para adquirir esses equipamentos. Em seguida, fomos ao ministro dos Esportes, o doutor Leônidas Cristino, para apelar ao mesmo o reinício da dragagem do Porto de Cabedelo, lá na Paraíba. O Porto de Cabedelo, o ano passado, nós conseguimos liberar 50 milhões de reais para iniciar uma dragagem de aprofundamento do calado de Iguaté do Porto, e isso possibilitou que se chegasse a 11,50 metros. Portanto, a Paraíba, a partir da conclusão desta obra, senhor presidente, terá a condição de receber navios de maior porte para não só ajudar na exportação dos seus produtos, ou transportar os produtos que são exportados, como também na própria importação de muitos que lá chegam ao nosso estado, a Paraíba, e estão sendo importados e exportados, a grande maioria, pelo porto do Pernambuco, porto de Suape, e também pelo porto lá do Ceará, que todos nós temos conhecimento. O ministro nos assegurou que em breve estará não só encaminhando a Paraíba, determinando uma draga de um porte maior, mais potente, para concretizar esse serviço, concluir esses serviços, e esperando que ainda este ano esses serviços sejam concluídos e tenhamos condições de fato, recebermos navios de um porte maior. Um outro ponto em relação ao Porto de Cabedelo foi a questão do projeto de utilização de infraestrutura do porto, não só com estação de passageiro, não só como outros serviços de apoio à própria exportação e importação, como também serviços de integração do Porto de Cabedelo aos demais estados do Nordeste e de Iguaté do país. Então, essa integração dos portos é um ponto significativo para que tenhamos condições de dividir entre os estados brasileiros, especificamente os que têm portos, parte da sua exportação e também da sua própria importação. Então, essa determinação do Ministério, a determinação do próprio governo, de não só dividir, integralizar esses portos, de modo que todos recebam
parte da carga que é exportada e também importada é significativo para a Paraíba, já que temos um porto em desenvolvimento, que tem crescido o seu faturamento, que tem, de fato, feito aquilo que todos nós defendemos e procuramos fazer ao longo da vida do próprio porto.